Ainda tô me acostumando com esse cabelo. Eu amei, mas é estranho, né? A gente muda assim até se acostumar. Mas enfim, vamos pro vídeo. Na verdade, eu queria perguntar pra vocês se a gente vai começar o vídeo falando sobre esse frio maluco que tá fazendo aqui em São Paulo, porque eu não estava preparada. Real, oficial. Eu amo frio, eu amo chuva, então eu tô curtindo bastante esses dias fresquinhos, mas eu confesso pra vocês que eu não tava preparada. Inclusive, vocês relevem essa blusa imensa aqui que eu tô por cima pra me deixar quentinha, porque eu realmente tô com frio. Inclusive, fiz um chazinho de erva doce e para me acompanhar aqui ao longo do vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bom, antes de mais nada, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje é segunda-feira, acordei muito cedo hoje. Nossa, acho que eu acordei hoje, era umas 4 horas da manhã. E eu tô aqui, são 10 horas da manhã. Eu dei uma pausa ali no trabalho, porque eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês. E eu confesso que eu tenho vários temas de vídeo que eu queria trazer pra vocês. Mas o de hoje é um vídeo mais especial. Uma seguidora aqui do YouTube chamada Michelle, inclusive, um beijo, Michelle. Obrigada por me seguir, obrigada pelo comentário. Ela me pediu para falar sobre um tema específico. E como é um tema que eu gosto bastante, eu decidi trazer pra gente conversar, né? Como todos os nossos vídeos, pra gente debater sobre o assunto, conversar. Quero saber o que vocês acham também. Mas, basicamente, o título do vídeo, eu vou ver se eu deixo o comentário que ela me pediu esse vídeo aqui embaixo. Vou ver se eu consigo tirar o print. Mas, basicamente, o tema é ser antes de ter. Achei interessante, gostei bastante, inclusive. Esse tema eu gostei bastante por vários motivos. Primeiro, porque é um tema que eu gosto muito, né? Na verdade, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu estudo e estudei muito, né? Hoje em dia, não tanto quanto antigamente, mas estudei muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre fé, sobre teoria da atração, sobre pensamentos sabotadores, enfim, esse universo de desenvolvimento pessoal. Quando eu falo desenvolvimento pessoal, eu não tô aqui limitando a religião, espiritualidade, ciência, enfim. O desenvolvimento pessoal, pelo menos no meu ponto de vista, quando eu busco esse tipo de conteúdo, que inclusive engloba também autoajuda, que eu acho extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, que nós temos tantos problemas de ansiedade, de depressão, enfim, burnout. Então, esse universo do desenvolvimento pessoal, para mim, ele engloba tudo isso de uma maneira ampla, né? E é lógico que a minha experiência é diferente da experiência de vocês, cada um tem a sua trajetória, o seu caminho, e os estudos, eles nos agregam, né? Para que a gente tenha cada vez mais conhecimento para poder ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, mais próspera, enfim. E esse tema, acho que tem tudo a ver com isso, porque quando eu fiquei pensando sobre isso, falei, poxa, é muito interessante isso que ela falou sobre ser antes de ter, né? Sobre a gente se sentir antes de atingir um objetivo. E se eu puder falar com vocês sobre esse assunto, obviamente, de acordo com a minha experiência pessoal e profissional, eu tive muitas experiências nesse sentido de ser antes de ter. Então, o básico para mim começa por meados de 2017, onde eu aprendi a fazer o mural das visualizações. E eu confesso para vocês que eu já fiz vários murais e tiveram murais que eu consegui, assim, completamente realizar todos os meus desejos, né? Me lembro que um que era muito distante era quando eu tava terminando a faculdade, eu tinha a foto da carteirinha da OAB e eu sei o quanto foi difícil para mim me dedicar, ter tempo para estudar, para poder fazer as 2 fases da prova. E além de ter conseguido, tinha uma foto de uma escadinha que tinha graduação, pós-graduação e mestrado. E eu falava assim, nossa, mestrado é uma coisa que tá tão distante, mas tá tão distante, mas eu vou colocar. Pode ser que não aconteça, mas é um sonho fazer o mestrado, principalmente na área da psicologia criminal. E
Na época eu não realizei, né? De 2017 para cá, olha quantos anos já se passaram, mas foi o tempo necessário e foi o tempo correto para que eu atingisse meu objetivo. Então, às vezes, aquele desejo não se realiza naquele ano, naquele momento, mas se você tem o foco naquilo, se você se sente merecedora e trabalha para isso, então eu não tenho dúvidas de que você consegue alcançar aquele objetivo. Então, desde coisas mínimas, sabe? Objetos que são mais em conta, assim, que não são caros, mas que eu tinha desejo em comprar, que estavam no meu mural, desde relação comigo mesma, com a espiritualidade, com o meu profissional. Eu tive murais que eu consegui, assim, realizar todos os meus desejos 100%. E lógico que tiveram murais posteriores a esse que eu não consegui realizar tudo e a gente não sabe, né? Daqui uns dias, quem sabe, a gente consegue estar realizando até esses desejos aí que estão ali no passado, mas que estão dentro de nós ainda. Então, se eu puder falar para vocês algo sobre ser antes de ter, é que eu acredito muito em energia. E se você pesquisar tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito da ciência, a gente chega à conclusão de que tudo é energia neste universo, né? Então, de uma maneira muito superficial e objetiva, se tudo é energia, tudo pode ser modificado, né? Então, nós podemos modificar muitas áreas da nossa vida, nós podemos realizar muitos desejos, mas eu acredito realmente que o que nos impede de realizar são as nossas crenças, são as coisas que a gente acredita, é a forma como a gente foi criado, né, que estabelece padrões de pensamento, de comportamento. Então, eu acredito muito nisso, que muitas vezes, e eu acredito que numa grande parte, o que nos impede de atingir os nossos objetivos somos nós mesmos. E aqui eu não quero falar sobre culpa, né? Porque culpa é uma palavra muito forte. Acho que eu já até falei sobre isso aqui em alguns vídeos. Eu não gosto de usar essa expressão de culpa, porque eu acho que ninguém quer se machucar, ninguém quer se prejudicar. Aqui eu quero falar sobre responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade de realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos propósitos, todos os nossos objetivos. Só que quem sabota nós mesmos, às vezes, são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas crenças, né? Então, eu acredito muito em energia. E se 99,99999% de tudo neste universo é energia, então como eu faço para que aquilo seja de acordo com o meu propósito, com os meus sonhos, com os meus desejos? Então, eu acredito que tem um caminho, sim, a percorrer. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso em algum outro vídeo, se for do interesse de vocês, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu acho que a gente parte do princípio de que a gente é observador de tudo. Sendo observador e tendo autonomia para modificar tudo ao nosso redor, nós precisamos observar com a crença de que aquilo já é real. Então, não é só, eu quero comprar o carro X, ou eu quero viajar para o país X. É sobre você acreditar que você vai realizar aquilo e não só falar. Falar é muito importante. Inclusive, tem vários estudos sobre o poder da palavra, o poder da influência das palavras. E, inclusive, tem um estudo sobre os flocos de neve, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, né? Sobre essa intenção das palavras, como ela modifica a matéria. Mas não é só falar, não é só querer. É desejar e sentir que já é seu. Inclusive, eu costumo falar pro meu marido que de muitas coisas que eu consegui realizar, muitas coisas que eu consegui concretizar através da minha vontade, dos meus desejos, da minha visualização criativa, quando eu consegui, ela não tinha mais tanto entusiasmo quanto antes. Porque quando a gente tem tanta certeza que aquilo já é nosso, a gente vive aquele processo da surpresa, da felicidade de, nossa, eu quero muito uma caneca, eu quero muito uma caneca. Quando você acredita que você já tem, quando ela chega, você já tinha tanta certeza que ela era sua, que não é aquele, meu Deus, é uma caneca que eu queria, entendeu? Porque você já sente tanto que é seu, que eu entendo que não tem outra forma de ser, a não ser a realização daquilo que você
você tá sonhando. Então eu acho que se eu puder falar para vocês dentro da minha limitada experiência quando você quer muito alguma coisa, quando você quer ter algo, quando você quer realizar algo, algum objetivo, algum propósito ou algum bem material, você precisa observar o que você quer. Você precisa visualizar o que você quer. Você tem que ter certeza do que você quer. E você precisa falar e sentir de coração que você é merecedor e que aquilo já é seu. Porque o universo vai conspirar ao seu favor. Deus tem um poder de criação infinito. Então, Ele é bom o tempo todo. Se você for merecedora, se você for uma pessoa que está em conexão ali com o universo, que foi Ele que criou, não tem outra saída a não ser realizar os seus sonhos, os seus desejos. Então, eu acho que se eu pudesse indicar para vocês, um caminho a percorrer seria observar, falar abertamente, detalhes, fazer uma visualização criativa diariamente daquilo que você deseja, independentemente do desejo que seja. E você precisa sentir aquilo de verdade, para que aquilo se manifeste materialmente para você. Vocês estão conseguindo entender? E eu acho que muita gente aqui já teve experiências, conheço pessoas que já tiveram experiências assim inimagináveis, que às vezes fala, meu Deus, eu nunca pensei que seria possível, mas quando eu tive a certeza e senti que já era meu, veio até mim. E é aquela questão que o pessoal que estuda muito a teoria da atração fala: não questione de onde nem como vai vir, tenha fé, acredite nesse poder da atração que o universo tem, de que aquilo vai chegar até você. É importante a gente entender que tudo que acontece no mundo acontece primeiro na mente de alguém. Até a pessoa que vai construir uma caneca, ela imagina como ela vai ser, qual o material que ela vai usar, como vai se concretizar aquele projeto, e aí sim, de fato, aquele projeto sai do papel. Então, eu acredito que tudo na nossa vida é assim. Primeiro você mentaliza, primeiro você cria aquela ideia na sua cabeça, você tem que fazer com que aquilo exista no seu subconsciente, e aí sim, aquilo vai se materializar para realizar o desejo X ou Y que seja, que você tanto almeja. Inclusive tem uma teoria que ela se chama a teoria do café preto. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Basicamente conta uma historinha de uma moça que chegou numa cafeteria e o rapaz falou: bom dia, a senhora deseja alguma coisa específica? E ela fala: não, eu não quero nada específico, eu só não quero o café preto. E ele: mas senhora, a senhora tem que escolher o que a senhora quer, tem muitas opções, eu não sei o que te servir. E ela fala: eu quero qualquer coisa menos o café preto. E ele vai lá pra dentro, continua atendendo a fila de clientes, todo mundo que tá com ele ali próximo também só conseguiu ouvir o quê? Café preto. Ela dizia: eu não quero café preto. E aí, no meio do tumulto, muita gente, ele vira para outra funcionária e fala: ai, aquela moça que tá ali aguardando, você lembra o que ela falou que ela queria? Ela falou café preto. Ele: é café preto. E ele serviu o café preto. Então, essa historinha, essa teoria, ela é muito interessante quando a gente para pensar que muitas vezes a gente perde muito tempo com aquilo que a gente não deseja. Por exemplo, eu não quero ficar pobre, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Ai, meu Deus, eu tô com pouco dinheiro. E você pode ter até muito dinheiro, mas o seu pensamento é de escassez. Então o universo vai atrair para você, ele não entende o sim ou não. Ele vai atrair para você aquilo que você está desenhando na sua mente. E você está desenhando escassez, ausência de dinheiro, falta de condições suficientes para quitar suas contas, para manter seus pagamentos em dia, medo do seu salário não cair na conta, medo de não conseguir pagar todas as contas. Tudo aquilo, você querendo ou não, está fazendo uma visualização criativa do que você não deseja. Quer ver uma coisa que é assim muito, muito, muito interessante? Quando eles perguntam para algumas pessoas, mulheres e homens que estão solteiros, qual tipo de pessoa que eles almejam, né, que eles gostariam de ter ao seu lado. E muitas pessoas falam: ai, olha, ele não sendo traidor, ele não sendo infiel, ele não sendo mulherengo, pra mim tá ótimo. Muitas vezes a gente se apega aos defeitos, ao que a gente não quer. Se a gente parar pra pensar que o universo acaba realizando e concretizando aquilo que a gente tá pensando, visualizando, desejando e sentindo, então muitas vezes o que tá acontecendo é:
a gente está materializando aquilo que a gente não deseja, de tanto pensar, sentir, dizer e viver aquilo. Então, essa teoria do café preto eu acho extremamente interessante. Se eu puder dar uma dica para vocês, seria, primeiramente, tudo é energia. Logo, se tudo é energia, eu preciso passar a observar as coisas com esse aspecto mutável, com esse aspecto cíclico. Tudo é cíclico, tudo vai mudando. Então, para que eu consiga algo, eu preciso entender que aquela área da minha vida, aquele desejo, ele pode sim ser algo que ele ainda não é. Eu acreditando nisso, aí você pode chamar de fé, teoria da atração, do que você quiser, eu começo a pensar, observar, falar e sentir como se aquilo já fosse real, trazendo do meu plano imaginário, do meu plano mental para a manifestação. E aí a gente consegue concretizar os nossos objetivos. Paralelo a isso, a gente precisa entender que se eu estou diariamente construindo a minha vida através dos meus pensamentos, através das minhas ações, das minhas visualizações, das minhas crenças e dos meus sentimentos, então de maneira alguma eu posso ter pensamentos negativos, sabotadores, pensamentos de escassez, pensamentos de tristeza, daquilo que me faz mal. Jamais. É como se você estivesse contaminando o seu campo energético, o seu campo mental, para que aquele seu objetivo demore muito mais para ser alcançado. E muitas vezes a gente acaba falando: ai, fulano tem sorte, ai, fulano tem foco. Mas você já parou para pensar? Isso eu ouvi de um vídeo de uma moça aqui no YouTube. Ela falou isso, eu achei extremamente interessante. A maioria das pessoas que acusam as pessoas de serem sortudas são aquelas que se dizem não ter sorte. Será que não somos nós que estamos com um tipo de frequência de pensamentos errados? E aqui, gente, a gente pode ramificar para vários assuntos, para vários vídeos, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então eu acho que o principal é isso, sabe? Entender que nós somos co-criadores. Nós temos este poder de criar e manifestar tudo aquilo que a gente deseja. E mais importante que isso, a gente está fazendo isso diariamente, constantemente. Todos os dias, a todos os minutos, nós estamos adquirindo crenças novas, estando com pessoas que nos influenciam positivo ou negativamente, assistindo televisão, séries ou redes sociais que nos influenciam também positiva ou negativamente. Então, o tempo todo, a gente está construindo a nossa realidade. E o quanto isso é importante, o quanto a nossa responsabilidade é só nossa. Parar de terceirizar as pessoas, de culpar, mas eu não sou feliz por causa da fulana, ai, mas eu não progredi por causa do... Não, parou. Assume a responsabilidade, entende que você está cocriando o tempo todo e começa a inserir coisas novas. Inclusive aqui, eu vou fazer só um parênteses, a gente pode trabalhar também com a teoria do hábito, né? Que aquilo que você faz várias vezes se torna um hábito. E aquilo que você consegue transformar em um hábito, trabalha ao seu favor. Porque se você tem hábitos negativos, eles estão trabalhando contra você diariamente para concretizar aquilo que você deseja. Mas se você consegue criar novos hábitos através de novas atitudes, novas ações, novas crenças, quando aquela sua atitude, por exemplo, ir à academia, eu vou começar a ir na academia 5 vezes a semana. E no começo é difícil, no começo eu não vou sentir vontade, no começo eu vou sentir dor, no começo eu vou querer desistir. Mas vai chegar um momento que aquilo vai virar um hábito. Se eu conseguir transformar aquilo num hábito, aquilo vai trabalhar ao meu favor. Porque a minha mente vai começar a falar, ela gosta, ela vai... Não tem discussão, só põe a roupa e vai. Então, as suas ações, os seus pensamentos, as suas crenças vão trabalhar ao seu favor. Isso é, assim, surreal. Infelizmente, a gente não aprende isso na escola. Infelizmente, a gente não aprende isso quando a gente é jovem, né? Então... o mundo, de uma maneira geral, não tem interesse de que você saiba disso, de que você saiba o poder que tem, né? A gente precisa ser dependente da comida, dos remédios, enfim, da comunicação, do entretenimento. Então, não é interessante para o mundo que você seja co-criador da sua realidade, que você desperte esse poder que há em você. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer
sozinho e que a gente infelizmente tem que buscar, porque a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação, de conteúdo, né? Por isso que é tão importante a gente buscar conhecimento ao longo da nossa vida. Conhecimento, estudos é algo que nunca é perdido. Mas eu espero do fundo do meu coração que eu consiga ter transmitido tudo aquilo que eu queria falar com vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, desses assuntos, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente pode estar falando sobre isso, né, nos próximos vídeos. E é um assunto muito gostoso da gente conversar. E eu espero que a gente possa entender o quanto nós somos poderosos, o quanto a gente tem esse dom, esse poder de criar a nossa realidade. E que a gente possa fazer isso de uma maneira leve, gostosa, significativa, prazerosa, para que a gente seja feliz, que eu acho que o que importa mesmo é ser feliz, independente do seu desejo, aprender a parar de se comparar com o outro e descobrir no fundo do seu coração o que te move, o que você gosta de fazer, o que te faz sentir viva e buscar aquilo para que os nossos objetivos, nossos sonhos, os nossos desejos estejam ligados com a nossa mente, com o nosso coração, com o universo, para a gente ser feliz, de verdade. Que eu acho que isso é o mais importante de tudo no mundo, ser feliz. Ter saúde, claro, mas ser feliz, né? Um beijo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito sentido pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim sugestões para próximos vídeos, que eu gosto muito. E o que vocês acham, né, sobre esse nosso poder de criação, o ser antes de ter, que é um tema que a gente deveria conversar mais no dia a dia, né? A gente deveria valorizar mais o quanto a gente é importante, o quanto a gente é poderoso. E às vezes a gente esquece, né? No dia a dia. Beijos, amo vocês e bora trabalhar. Ainda tem muita coisa pra fazer hoje.